Tô aqui passando para complementar o meu vídeo e para corrigir algo que o jeito de eu falar acabou trazendo um entendimento errado para uma pessoa que escutou. Quando eu recebi o dom de louvor em línguas, não é que eu fiquei cantando em línguas 24 horas, gente. Nenhum ser humano aguenta isso. Toda vez que eu ia colocar um louvor para louvar a Deus, eu abria minha boca e acontecia. Isso foi por um mês e pouco. E eu já vi pessoas que teve a experiência de, ao ser batizado do Espírito Santo, ficar um mês ali, tendo a experiência ali constante. Assim, de manhã um pouco, de tarde um pouco, de noite um pouco, toda vez que pensa espiritualmente, toda vez que lembrava, toda vez que começa a dar glória a Deus. Gente, que quanto mais a gente alimenta o espírito, mais a gente fica em espírito. E aí que tá. Tem gente que falava, Letícia, você não tá no céu ainda, porque você só pensa nas coisas espirituais. Então, quando a gente tá muito ligado no espírito, se alimenta muito do espírito, é claro que as experiências no espírito serão ali, né, maiores ou, né, constantes. Você sempre vai ter novas experiências. E quando eu recebi o dom de variedade de línguas, 2 anos depois de eu ter sido batizado no Espírito Santo, eu fiquei o primeiro mês todo sentindo, às vezes de manhã, para orar em línguas, de tarde, de noite. Não era 24 horas. Quando eu digo o tempo todo é porque eu sentia muito forte. E às vezes eu orava ali baixinho, sabe? Baixinho, só com Deus. Então é nesse sentido ali, ficava ali. Porque eu estava o tempo todo pensando, porque eu estava vivendo algo de Deus, né? Uma missão, uma obra na igreja que eu estava congregando, na igreja que eu cresci. Então eu estava constantemente pensando naquilo, meditando naquilo, querendo entender, buscando a resposta de Deus, orando. Então, assim, eu tinha essa preocupação com trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar assim, sair de casa para ser independente, que a preocupação, quando eu quis tentar, às vezes pelo, pelo desejo de trabalhar com criança, né, ensinar, mas não com aquela necessidade extrema, sabe? De que, eu preciso ter isso, ter aquilo. Eu, quem conhece, eu não uso nada nas minhas unhas, ó. Eu só corto mesmo. Só corto. Não uso maquiagem. Não uso. Antigamente eu usava pó, mas chegou um momento que eu comecei a me incomodar. Para lebreche, repete, canta las. Comecei a me incomodar. Rebiche, repete, canta lá, balas. Eu nem sei porque eu comecei a falar isso, mas comecei a falar. Então, a gente acha, tipo assim, Letícia, tem que se cuidar mais, ser mais preocupada com essas coisas, entendeu? Tipo, coisas que tem a ver com com a vaidade feminina. Eu não tenho muitas essas preocupações, no máximo assim com vestido, um vestido no evangélico, essas coisas, mas tirando isso, sempre minha vida sempre foi voltada para as coisas de Deus. Tanto que para alguns é exagero ter lido a Bíblia 7 vezes inteira de Gênesis e Apocalipse. Mas eu gosto de ler a Bíblia e eu tenho uma Bíblia judaica messiânica que uma pessoa me prestou, mas acabou ficando para mim. Eu falei que ia devolver, mas eu já nem sei onde essa pessoa tá, nem sei onde ela mora, não tenho mais contato mais com essa pessoa. E eu quero pegar essa Bíblia e ler inteira. Os nomes nela os nomes originais de cada pessoa da Bíblia. Eu acho interessante. Eu quero, só que agora eu não tenho mais compromisso de ler em 2 anos. Eu quero ler no tempo de Deus, né? Aos poucos. Mas eu gosto de ler a Bíblia, principalmente para defender a verdade, defender aquilo que eu sei que é real, para mim ter conhecimento para falar de cada tema, saber o que é certo e o que é errado. Eu quero voltar a outra parte. E aí, então, quando eu ia orar, quando o Espírito Santo me impulsionava, hoje eu vou falar como que é meu presente hoje. Quando o Espírito Santo me impulsionava, eu ia orar. Tipo, ajoelhava no quarto e orava, às vezes 10 minutos ali em oração em línguas. Mas eu também orava em português, eu também tinha o meu momento de ajoelhar e falar com Deus. A Bíblia diz, né, orarei com entendimento. Orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Então eu falava com Deus, eu orava também normal. De manhã também eu sentia algo muito forte para mim orar, então eu orava. Eu estava vivendo algo ali
né? Onde estava uma missão, uma obra que eu precisava estar em espírito e estar sempre buscando a presença do Pai. Então, era de manhã, era de tarde, era de noite. E o que me fazia sofrer, fazia minha alma sofrer, e aí fazia eu buscar mais em espírito para buscar a resposta, era o porque eu cresci num lugar que não tinha um entendimento sobre o que eu estava vivendo, ou o que eu estava passando. E Deus usou pessoas de fora, de outras igrejas, para falar comigo e confirmar. É que, né, que verdadeiramente era de Deus, que é o Espírito Santo, que eram os dons. Deus usou pessoas para mandar vídeos de pessoas que passaram, né, tiveram essas experiências sobre oração, línguas, grandes missionários, evangelistas do passado aí. Se eu postar vídeo aí para vocês verem, é muito grande, testemunhos deles, assim, muito grande. Então, eu estava tendo essa experiência, acabei tendo contato, né, com vídeos de pessoas que tiveram, mas eu demorei. Através do livro Falar em Línguas, que eu recomendo, compra para você entender. Porque quem não teve experiência, julga. É natural. Então não era o tempo todo, não era 24 horas, senão eu ia parar no hospital, senão eu não ia conseguir fazer nada da vida. Eu ia ficar 24 horas. Só que é claro que em todo tempo, a Bíblia diz orar em todo tempo, orar sem cessar. Ou seja, eu estou lavando uma louça, estou falando com Deus. Eu estou andando na rua, eu falo com Deus. Eu tenho que falar o tempo todo com Deus para fugir das tentações. Na hora, né, de uma situação que a gente fica nervoso, pra gente não, a gente tem que falar com Deus, tem que orar, aprender aquilo, meditar na palavra para que o nosso espírito se alimente, porque quem vai vencer é quem a gente mais alimentar. Então, eu não orava por horas, nem por 24 horas, tá? O máximo, assim, que o tempo que o Senhor me colocou pra orar, o tempo que eu sentia impulsionada pra orar, o máximo que eu já fiquei, uns 20 minutos a uma meia hora, no sentido de oração em línguas, que eu tive essa experiência. Mas mais do que isso, não. Tanto que só esse tempo aí, no final eu já tava fazendo bem baixinho por conta da garganta, por conta da voz. Então, mas eu sentia um impulsionamento. Então, eu tive experiências, foi o que me fortaleceu para sobreviver no deserto que eu passei. Passei por um deserto muito forte. Hoje, graças a Deus, eu oro quando o Senhor, né? Quando o Espírito Santo quer revelar, quer falar alguma coisa, quer me usar em algum momento. E eu fico teimando. Felizmente, às vezes eu quero. Eu tenho essa mania de querer ser avisada antes, um tempo antes, para me preparar para fazer. E às vezes, né, isso faz com que eu tenha essa dificuldade. E hoje eu sei, eu oro com entendimento. Quando, né, sinto de orar em línguas, eu oro em línguas tranquilamente. Já aconteceu, né, do Espírito Santo ali me colocar de uma forma, mas porque eu estava, né, ele estava me pedindo para fazer algo, então essas experiências eu tenho. Mas hoje é tranquilo, porque quando eu aceitei, entendi, a minha alma se acalmou nesse quesito. E hoje mesmo, é assim, graças a Deus eu tô em paz, tenho certeza do que eu recebi, creio, né, naquilo que a palavra de Deus diz sobre o Espírito Santo, sobre a oração no Espírito. Tanto quando Paulo lá fala, né, se não tiver intérprete, ora consigo mesmo. Lá naquele tempo da cultura de Corinto, nós sabemos tanto sobre as mulheres lá, sobre aquele versículo que fala sobre a mulher. A cultura, né, nós vemos que ali havia uma desordem naquela igreja, uma bagunça, né, uma confusão, e Paulo deu ali conselhos para corrigir essas confusões, essa bagunça, essa desordem. E é claro que uma pessoa não vai subir no altar para pregar a palavra e ficar uma hora falando em línguas. Não vai, porque as pessoas vão entender, elas vão ser edificadas, não, porque a linguagem é para edificar a nós mesmos. Então, eu espero que esse complemento do vídeo tenha dado clareza para você que achou que eu orava 24 horas. Meu mania de falar o tempo todo é porque era de manhã, de tarde, de noite, eu sentia essa impulsão e eu tinha que orar. E às vezes eu estava fazendo uma comida e eu sentia forte, eu ia ajoelhava e orava ali por 5 minutos, orava em línguas, depois voltava. 5 minutos de orava, voltava. Mas eu tinha também um momento de falar com Deus em português tranquilamente. Então é isso. E muitas pessoas julgam esses dons. E eu um dia fui uma fariseu e eu também não entendia e assustava com tudo isso. Mas eu decidi buscar, entender. Busquei em oração e o Senhor me concedeu.
Então, é isso. Talabaxerebete canta lá, glória a Deus. E o Senhor é bom. E eu digo que se não fosse isso, o meu espírito sendo edificado, eu estava perdida pelas coisas que eu vivi. Quando nós oramos no Espírito, nós edificamos a si mesmo. Nós damos bem graça. Falamos em mistérios com Deus. Ninguém nos entende, mas falamos em mistérios com Deus. Que Deus abençoe a paz do Senhor.